Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Seguimos aqui na nossa jornada no livro de Neemias, capítulo de número 1, mas hoje eu quero convidar você a observar comigo o que diz o verso de número 5 do capítulo 1 de Neemias. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe aqui como Neemias começa a oração. Esse verso 5 marca o início da oração de Neemias depois de receber a notícia sobre como estavam aqueles que escaparam do exílio, que ficaram em Jerusalém, e como estava Jerusalém. Observe como ele começa. Ele não começa falando sobre os muros que estavam caídos, ele não começa falando sobre as portas que estavam queimadas pelo fogo, ele também tampouco começa falando sobre o rei, ele começa falando de Deus. E isso aqui é muito importante para mim e para você. Neemias estava diante de uma situação difícil, Jerusalém estava destruída, o povo estava vulnerável, humanamente havia muitos motivos para preocupação, mas Neemias ele não permite que a grandeza do problema seja maior em sua mente do que a grandeza de Deus. Isso é muito importante. Ele chama Deus de Deus dos céus. Neemias estava vivendo no Império Persa. O rei da Pérsia era muito poderoso, mas Neemias sabia que acima de todo o poder terreno existe o Deus dos céus. E era sobre isso que Neemias estava falando ali. Ele estava querendo dizer que sim, o rei da Pérsia era muito poderoso, mas havia alguém mais poderoso do que o rei da Pérsia. E é por isso que ele usa a expressão Deus dos céus. Observe que na sequência ele diz Deus grande e temível. Neemias não apresenta um Deus moldado aos desejos humanos, um Deus domesticado que cabe numa caixinha. Mas Neemias apresenta um Deus majestoso, um Deus soberano e um Deus digno de reverência. E é isso que fala ao nosso coração. E isso fala também muito ao nosso tempo, porque nós vivemos em uma cultura que frequentemente coloca o homem no centro de todas as coisas, né? Meus sonhos, minhas necessidades, minha felicidade, os meus projetos, a minha realização. Mas Neemias ele começa em outra direção. Ele diz que Deus é o centro. Talvez parte da nossa dificuldade esteja exatamente aqui. Quando nós enfrentamos problemas na nossa vida, nós queremos que Deus nos ajude a resolver esses problemas. Nós clamamos a Deus que Ele nos ajude a resolver esses problemas, a reconstruir as nossas vidas. Mas o problema é que nós queremos continuar sendo o arquiteto da nossa própria vida. Queremos a bênção de Deus sem a centralidade de Deus em nossas vidas. Queremos a intervenção de Deus sem a autoridade de Deus nas nossas vidas. Neemias então nos ensina que Deus é Deus e nós somos servos. E então, Neemias lembra que Deus é o Deus que guarda a aliança, é o Deus de toda misericórdia. E isso lembra que Israel não havia sido fiel, mas Deus permanecia fiel. Israel havia pecado, mas Deus, que nunca peca e nunca pecará, nunca pecou, nunca peca e não pecará, permanecia fiel. E essa é a base da nossa esperança, gente. Se hoje você está enfrentando algo que parece maior do que a sua capacidade para resolver, não comece olhando para o tamanho desse problema. Comece olhando para a grandeza de Deus. Quando a nossa visão de Deus cresce, nossa visão dos problemas muda. E então, essa manhã nos convida a uma oração. E eu convido você a fazê-la comigo. Senhor, aumente a minha visão de quem Tu és. Que eu não permita que os meus problemas sejam maiores
em minha mente do que a tua soberania, do que o teu poder, do que a tua fidelidade. Ensina-me, Senhor, a confiar em ti. Cuida do meu coração para que a ansiedade se mantenha longe dele. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nunca desanime diante das situações da vida. Observe que os problemas existem e talvez você esteja lutando contra um deles. Mas lembre-se, não comece olhando para o tamanho do problema. Comece olhando para a grandeza de Deus. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.